Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 15. Mais forte que a lei escrita. Na escuridão fria e turva da noite profunda, Egwene acordou grogue de um sono agitado e de sonhos perturbadores, mais incômodos ainda por ela não conseguir se lembrar deles. Seus sonhos sempre lhe foram abertos, claros como palavras impressas em uma página, mas esses tinham sido obscuros e assustadores. Vinha tendo muitos desse tipo nos últimos tempos. Eles a deixavam querendo fugir, escapar, incapaz de se lembrar do que, mas sempre nauseada e insegura, até tremendo. Ao menos a cabeça não doía. Ao menos conseguia se lembrar dos sonhos que sabia que deviam ser significativos, embora não soubesse como interpretá-los. Randy usando várias máscaras, até que, de repente, um daqueles rostos falsos já não era mais uma máscara, e sim ele próprio. Perrin e um latoeiro abrindo caminho freneticamente com um machado e uma espada pelo meio de espinheiros, desavisados do precipício logo à frente. E os espinheiros gritavam com vozes humanas que eles não ouviam. Matt pesando 2 Aes Sedai, uma imensa balança, e a decisão dele afetaria... Ela não sabia dizer o que. Algo vasto. O mundo, talvez. Houvera outros sonhos, a maior parte tingida de sofrimento. Recentemente, todos os sonhos com Matt eram pálidos e cheios de dor, feitos de sombras projetadas por pesadelos, quase como se o próprio Matt não fosse real. Tudo isso a fazia temer por ele, lá em Eboldar, e lhe causava angústias de pesar por tê-lo mandado para lá, sem falar no pobre Tom Merlin. Mas os sonhos dos quais não se lembrava eram piores, ela tinha certeza. Barulho de vozes discutindo baixinho a acordara, e a lua cheia lá fora ainda estava bem alta, iluminando o suficiente para que ela divisasse 2 mulheres batendo boca na entrada da tenda. A cabeça da pobrezinha incomoda o dia inteiro, e ela descansa pouco à noite. Cochichava Halima em tom enérgico, os punhos cerrados na altura da cintura. Vamos esperar até de manhã. Não tenho a intenção de discutir com você. A voz de Siwan era o próprio inverno, e ela jogou o manto para trás com a mão enluvada, se preparando para brigar. Estava vestida apropriadamente para aquele clima, com uma lã grossa que, sem dúvida, se sobrepunha a quantas camisolas coubessem ali por baixo. Afaste-se e rápido, senão arranco suas tripas para fazer de isca. E vá vestir roupas decentes. Com uma risada suave, Halima se endireitou e se plantou com ainda mais firmeza no caminho de Siwan. A camisola branca era bem justa, mas decente o bastante para o que se prestava. Embora parecesse incrível que ela não congelasse trajando apenas aquela seda fininha. Os carvões no braseiro em tripé, que já tinham se apagado havia bastante tempo, e nem as lonas remendadíssimas da tenda, nem as camadas de tapetes no chão retinham mais calor. A respiração de ambas era um vapor claro. Egwene jogou os cobertores para o lado e se sentou exausta no cáter estreito. Halima era uma mulher interiorana com uma leve camada de sofisticação, e era comum que não se desse conta da deferência que se devia a uma Aes Sedai, ou até que se parecesse achar que não precisava ser diferente a ninguém. Dirigia-se a votantes, como talvez se dirigisse a donas de casa do seu vilarejo, com risadas, um olhar indiferente e uma objetividade sem rodeios que, por vezes, chocava. Siwan passava o dia cedendo a mulheres que, um ano antes,
pulavam com qualquer palavra dela, sorrindo e fazendo mesuras para quase todas as irmãs do acampamento. Muitas delas ainda atribuíam boa parte dos problemas da torre a Siwan e achavam que ela não pagara o suficiente para compensar. Era o bastante para deixar o orgulho de qualquer uma à flor da pele. Juntas, as duas eram uma lamparina arremessada na traseira do carroção de um iluminador, mas Egwene esperava evitar uma explosão. Além do mais, Siwan não teria aparecido no meio da noite se não fosse necessário. Volte para a cama, Halima. Abafando um bocejo, Egwene se curvou para pegar os sapatos e as minhas calças debaixo do catre. Não canalizou para acender um lampião. Melhor que ninguém visse que a Amelin estava acordada. Vamos, você precisa descansar. Halima protestou, talvez com mais veemência do que deveria para o trono de Amelin, mas logo tratou de voltar para o catre minúsculo que fora instalado para ela no interior da tenda. Restava pouquíssimo espaço para se mover, com um lavatório, um espelho de pé e uma poltrona de verdade, além de 4 baús grandes empilhados. Guardava um fluxo constante de roupas enviadas por votantes que ainda não haviam se dado conta de que, apesar de Egwene ser jovem, não se deixava deslumbrar ou distrair por sedas e rendas. Halima se deitou toda encolhida, observando na escuridão, enquanto Egwene, apressada, passou um pente de marfim pelo cabelo, calçou luvas grossas e jogou um manto forrado com pele de raposa por cima da camisola. Uma camisola de lã espessa e, naquele inverno, ela não teria se importado com uma ainda mais grossa. Os olhos de Halima pareciam captar a luz tênue do luar e brilhavam com um queixo sombrio, sem piscar. Egwene não acreditava que a mulher tivesse ciúmes de seu posto íntimo ao trono de Amelin, fortuito como fosse, e a luz sabia que ela não era de fofocar. Mas Halima tinha uma curiosidade inocente por tudo, fosse ou não da sua conta. Motivo suficiente para conversar com Siwan em outro local. Todo mundo já sabia que Siwan, de certa forma, se aliara a Egwene. Contrariada e de cara amarrada, acreditavam. Siwan Sanchi era uma figura que causava certo divertimento e às vezes compaixão, reduzida a ter de se aliar a uma mulher que detinha o título que já lhe pertencera. Mulher essa que não seria mais que uma marionete, tão logo o salão terminasse de brigar para decidir quem manusearia os cordéis. Siwan era humano bastante para momentos de ressentimento, mas até agora elas haviam conseguido manter em segredo que ela dava conselhos com boa vontade. Assim, ela aguentava a pena e as risadinhas da melhor maneira possível, e todos acreditavam que aquelas experiências a tivessem mudado tanto quanto mudaram seu rosto. Uma crença que precisava ser mantida, sob pena de que Romanda, Lelaine e muito provavelmente todo o restante do salão encontrassem maneiras de manter a ela e seus conselhos bem longe de Egwene. O frio lá fora foi como uma bofetada na cara e invadiu-a por baixo do manto. Pela proteção que lhe proporcionou, sua camisola poderia muito bem ser como a de Halima. Apesar do couro grosso e da boa lã, seus pés pareciam descalços. Gavinhas de um ar gélido se enroscavam em suas orelhas, caçoando da pele espessa que forrava o capuz. Ávida por sua cama como estava, ignorar tamanho frio dela exigiu dela toda a concentração que foi capaz de reunir. As nuvens se moviam depressa pelo céu, e as sombras do luar flutuavam sobre a brancura reluzente que cobria o solo. Um lençol liso pontilhado pelos montes escuros das tendas e os volumes mais altos dos carroções protegidos por lonas, e que traziam vigas de madeira compridas no lugar das rodas. Muitos deles já não estavam mais estacionados longe das tendas, e sim deixados onde haviam sido descarregados. Ninguém tinha coragem de obrigar os condutores a fazer nem mesmo esse esforço a mais no final do dia. Nada se movia, só aquelas sombras claras a deslizar. Os veios largos que as pisadas haviam criado por todo o acampamento, formando caminhos, estavam vazios. O silêncio era tão profundo e cristalino que Egwene estava quase com pena por quebrá-lo. Do que se trata? Perguntou baixinho, lançando um olhar cauteloso em direção à tendinha ali perto, compartilhada por Sheza, Mary e Selami, suas criadas.
e estava tão inerte e escura quanto as demais. A exaustão criava um cobertor tão espesso quanto a neve por sobre o acampamento. Que não seja mais uma revelação como a da confraria, espero. Ela soltou um muxoxo irritado. Também estava desgastada pelos dias longos e congelantes do alto da cela e pela falta de noites bem dormidas. Senão, não teria dito aquilo. Desculpe, Siwan. Não precisa se desculpar, mãe. Siwan também manteve a voz baixa e espiou em volta para ver se havia mais alguém de olho em meio às sombras. Nenhuma das duas queria se ver discutindo com o salão a respeito da confraria. Sei que já devia ter lhe contado, mas parecia só um detalhe. Eu nunca imaginei que aquelas garotas sequer falassem com uma delas. São muitas coisas para lhe contar. Tenho que decidir o que é importante. Egwene fez esforço para não subir. Era quase exatamente a mesma desculpa que Siwan dera antes, várias vezes. O que ela queria dizer era que estava tentando enfiar a goela abaixo de Egwene em seus mais de 20 anos de experiência como Aes Sedai. Mais de 10 deles como Amyrlin, e fazer isso em meses. Às vezes, Egwene se sentia como um ganso sendo engordado para a feira. Literalmente. Bem, o que é importante hoje? Gareth Bryne está esperando no seu gabinete. Siwan não subiu o tom de voz, mas deu a ele certa rispidez, como sempre era o caso quando falava de Lord Bryne. Ela balançou a cabeça com raiva sob o capuz profundo do manto e fez um barulho como o de um gato cuspindo. O homem chegou pingando neve, me tirou da cama e mal me deu tempo de botar uma roupa antes de me colocar na garupa de sua cela. Não falou nada, só me largou nos limites do acampamento e mandou que eu viesse buscar você, como se eu fosse uma serviçal. Egwene abafou com firmeza uma esperança que brotava. Houvera decepções demais e era muito mais provável que Bryne tivesse ido até ali na calada madrugada por causa de um potencial desastre, e não pelo que ela desejava. Ainda faltava muito para a fronteira com Andor. Vamos ver o que ele quer. Partindo em direção à tenda que todos chamavam de gabinete da Amyrlin, ela se encolheu dentro do manto. Não tremia, mas se recusar a se abafar com o calor ou o frio, não significava parar de senti-los. Era possível ignorá-los até o momento em que a insolação cozinhasse o cérebro ou o enregelamento necrosasse as mãos e os pés. Egwene ponderou sobre o que Siwan dissera. Você não está dormindo aqui na sua tenda? Questionou com cuidado. A relação da mulher com Lord Bryne era de serviçal, de uma maneira muito peculiar. Mas Egwene esperava que Siwan não estivesse deixando seu orgulho teimoso fazer com que permitisse que ele se aproveitasse dela. Não conseguia imaginar essa possibilidade, nem da parte dele, nem da dela. Mas não muito tempo atrás não conseguiria imaginar Siwan aceitando nada daquela situação. Egwene ainda não entendia porquê. Bufando alto, Siwan chutou as saias e quase levou um tombo quando seus sapatos derraparam. A neve, pisoteada incontáveis vezes, não demorava a se transformar em uma camada grossa de gelo. Egwene andava com cautela. Todos os dias rendiam ossos fraturados que irmãs cansadas da viagem precisavam curar. Meio que abandonando o manto, ela ofereceu o braço tanto pelo apoio que poderia receber quanto dar. Resmungando, Siwan aceitou. Quando terminei de limpar as botas sobressalentes e a outra cela dele, já era tarde demais para voltar caminhando nessa neve. Não que lhe tenha oferecido mais que uns cobertores num canto. Não, Gareth Bryne. Me obrigou a tirá-lo sozinho do baú enquanto ele saiu sob a luz para onde. Homens são uma provação, e esse é o pior de todos. Sem parar para respirar, ela mudou de assunto. Você não devia deixar Halima dormir na sua tenda. Ela é mais um par de ouvidos para você tomar cuidado. E é bisbilhoteira ainda por cima. Além do mais, sorte sua não entrar lá e dar de cara com ela divertindo algum soldado. Estou muito contente por Delana me ceder Halima à noite, rebateu Egwene com firmeza. Eu preciso dela. A menos que você ache que a cura de Nizal possa surtir um efeito melhor nas minhas dores de cabeça em uma segunda tentativa.
Os dedos de Halima pareciam sugar a dor através de seu couro cabeludo. Sem aquilo, não conseguiria dormir nem um pouco. Os esforços de Nizal não tinham surtido efeito algum, e ela era a única amarela que Egwene ousava abordar para falar do problema. Quanto aos demais, ela tratou de endurecer a voz ainda mais. Fico surpreso por você ainda dar ouvidos a essa fofoca, filha. O fato de homens gostarem de olhar para uma mulher não significa que ela os instigue. Como você deve saber. Já vi mais de um olhando para você e dando risinhos. Falar naquele tom estava ficando cada vez mais fácil. Siwan olhou de soslaio, surpresa, e instantes depois resmungou um pedido de desculpas. Talvez tivesse sido sincero. De todo modo, Egwene aceitou. Lord Bran piorava muito o humor de Siwan e, acrescentando Halima ao pacote, Egwene achou positivo não ter sido obrigada a adotar uma postura mais severa. A própria Siwan tinha dito que ela não deveria tolerar disparates, e ela certamente não podia se dar ao luxo de tolerar um proferido justo por Siwan. Caminhando a duras penas de braços dados, as duas seguiram em silêncio, o frio embaçando a respiração e se infiltrando pelos ossos. A neve era uma maldição e um aprendizado. Ainda podia ouvir Siwan tagarelando sobre o que chamava de lei das consequências involuntárias, mais forte que qualquer lei escrita. Quer suas ações surtam ou não o efeito desejado, elas vão ter ao menos 3 efeitos que você não esperava, e um deles, em geral, desagradável. Os primeiros chuviscos haviam causado perplexidade, por mais que Egwene já tivesse informado o salão que a tigela dos ventos fora encontrada e usada. De repente, tudo o que Elaine lhe contara em Tel Aeraniriod era só o que podia arriscar repassar às irmãs. Muito do que aconteceria em Eboldar tinha potencial para lhe dar rasteiras, e sua posição já era precária o suficiente. Uma explosão de alegria irrompeu com aquelas primeiras gotas. Eles haviam suspendido a marcha ao meio-dia, e houvera fogueiras de festejo sob a garoa, orações de agradecimento entre as irmãs e danças entre os serviçais e soldados. Algumas Aes Sedai, inclusive, também tinham dançado. Poucos dias depois, os chuviscos viraram aguaceiros e, em seguida, temporais uivantes. A temperatura foi baixando, despencou, e os temporais viraram nevascas. Agora, a distância que antes era percorrida em um dia, com Egwene rangendo os dentes por conta da lerdeza com que se deslocavam, levava a 5 quando o céu se restendia a nuvens, e quando a neve caía, eles nem saíam do lugar. Muito fácil pensar em 3 ou mais consequências involuntárias, e era bem possível que a neve fosse ao menos desagradável. Quando elas se aproximaram da tendinha de retalhos que chamavam de gabinete da Amerlin, uma sombra se moveu ao lado de um dos altos carroções, fazendo Egwene prender a respiração. A sombra se transformou em um vulto que afastou o capuz para trás, só o suficiente para revelar o rosto de Eliane, e então tornou a se recolher na escuridão. Ela vai ficar de olho nos avisar se aparecer alguém, explicou Siwan baixinho. Ótimo, murmurou Egwene. A mulher podia tê-la avisado antes. Chegara quase a temer que fosse Romanda ou Lelaine. O gabinete da Amelin estava escuro, mas Lord Bran aguardava pacientemente lá dentro, enrolado em seu manto, uma sombra entre sombras. Abraçando a fonte, Egwene canalizou não para acender a lamparina pendurada no poste central, nenhuma das velas, mas para criar uma pequena esfera de luz suave, que tratou de deixar suspensa no ar acima da mesa dobrável que usava como escrivaninha. Uma esfera bem pequena, bem fraquinha, difícil de ser percebida de fora, e que podia ser apagada tão rápido quanto um pensamento. Ela não podia se dar ao luxo de ser descoberta. Houvera Amelins que reinaram à base da força, Amelins que alcançaram um equilíbrio justo com o salão, e Amelins que tinham tido tão pouco poder quanto ela, ou até menos, em ocasiões raras muito bem escondidas nas histórias secretas da Torre Branca. Várias tinham desperdiçado poder e influência, saindo de uma posição de força para a fraqueza. Mas, em mais de 3.000 anos,
pouquíssimos haviam conseguido galgar o caminho contrário. Egwene gostaria muito de saber como Miriam Copan e outras poucas tinham feito isso. Se alguém chegara a pensar em registrar por escrito, tais páginas estavam perdidas havia muito tempo. Com uma reverência respeitosa, Brian não demonstrou nenhuma surpresa com a cautela de Egwene. Sabia o que ela estava arriscando ao se encontrar com ele em segredo. Confiava até bastante naquele homem robusto e grisalho, de rosto sincero e enrugado, não só porque precisava confiar. Seu manto era de uma lã vermelha grossa, forrada com pele de Marte e bordada com a chama de Tarvalon, um presente do salão, ainda que ele tivesse deixado bem claro dezenas de vezes nas últimas semanas que não se importava com a opinião do salão. E ele não estava cego a ponto de não ter percebido. A Amelin era ela, e era a Amelin que ele seguia. Nunca expressara isso diretamente, claro, e sim com frases cuidadosas que não deixavam nenhuma dúvida. Esperar mais que isso teria sido esperar demais. Havia quase tantas subcorrentes no acampamento quanto havia a Aes Sedai, algumas fortes o bastante para derrubá-la. Várias fortes o bastante para deixá-la ainda mais atolada do que já estava, caso o salão ficasse sabendo daquele encontro. Egwene confiava mais nele que em qualquer um, tirando Siuan, Liane ou Elaine e Ninaeve. Talvez mais que em qualquer uma das irmãs que lhe haviam jurado lealdade em segredo. E ela gostaria de ter coragem para confiar mais. A bola de luz branca projetava sombras tênues e intermitentes. Novidades, Lord Brian? Indagou, contendo as esperanças. Passavam pela sua mente uma dezena de mensagens que poderiam fazê-la procurá-la de madrugada, cada uma com suas devidas armadilhas e ciladas. Rand podia ter decidido acrescentar mais coroas à de Ilian. Os Xianshan podiam ter dado um jeito de capturar outra cidade. O bando da Mão Vermelha podia ter avançado por conta própria de repente, em vez de acompanhar as Aes Sedai, ou... Há um exército ao norte de onde estamos, mãe, informou ele com toda a calma. Suas mãos calçadas com luvas de couro repousavam tranquilas sobre o comprido cabo da espada. Um exército ao norte, um pouco mais de neve, tudo igual. Andorianos, principalmente, mas com um bom número de murandianos. Meus olheiros infiltrados me trouxeram a notícia há menos de uma hora. Pelivar é o líder e Aratel está com ele. Os grãos tronos de duas das casas mais fortes de Andor, e trazendo com eles pelo menos mais 20. Estão avançando a toda rumo ao sul, ao que parece. Se continuarmos este caminho, o que lhes aconselho, devemos dar de cara com eles em 2, 3 dias no máximo. Egwene manteve o rosto sereno, contendo seu alívio. O que viera desejando, esperando, o que começara a temer que nunca aconteceria. Surpreendentemente, foi Siuan quem arquejou e tapou a boca tarde demais com sua mão enluvada. Brian arqueou uma sobrancelha em resposta, mas ela se recompôs depressa e vestiu de uma seriedade de Aes Sedai, tão densa que era possível revelar seu rosto jovial. Você hesitaria em combater seus compatriotas andorianos? Questionou Siuan. Fale logo, homem. Não sou sua lavadeira aqui. Bem, havia uma pequena rachadura na tal serenidade. Como ordenar, Siuan Sedai? O tom de voz de Brian não continha o menor indício de escárnio, mas ainda assim a boca de Siuan foi se retesando, a frieza superficial se esvaindo depressa. Ele lhe dedicou uma mesura discreta e sem pompa, mas aceitável. Vou combater quem quer que a mãe deseje que eu combata, é claro. Mesmo ali, ele não se comprometia mais que isso. Os homens aprendiam a ter cautela na presença de Aes Sedai. Egwene achava que cautela tinha se tornado sua segunda pele. E se não seguirmos? Questionou Egwene. Tanto planejamento, só ela, Siuan e às vezes Liane, e agora ainda precisava medir cada passo com o mesmo cuidado que tivera nos caminhos congelados lá fora. E se pararmos aqui? Brian não hesitou. Se você tiver como persuadi-lo sem enfrentamentos, muito bom.
Mas amanhã eles devem alcançar uma posição excelente para se defender. Um flanco protegido pelo rio Arman e outro por uma grande turfeira e com pequenos córregos à frente para dispersar ataques. Pelivar vai parar por lá e esperar. Ele sabe o que faz. Aratelli vai cumprir seu papel, caso haja diálogo, mas vai deixar os piques e as espadas com ele. Não temos como chegar lá antes, e de todo modo, o terreno ali não tem serventia para nós, com ele estando ao norte. Se tiver a intenção de lutar, recomendo seguir para aquela cordilheira que atravessamos anteontem. Podemos chegar lá antes deles, com tranquilidade. E se partirmos ao amanhecer, e Pelivar pensaria 2 vezes antes de ir atrás de nós ali, até mesmo se tivesse o triplo de homens que tem hoje. Contorcendo os dedos dos pés quase congelados dentro das meias, Egwene deixou escapar um suspiro irritado. Havia uma diferença entre não se deixar abalar pelo frio e não o sentir. Escolhendo seu caminho com cuidado, sem se deixar distrair pela friagem, ela perguntou. Eles vão dialogar se lhes for dada a oportunidade? É provável, mãe. Os murandianos mal contam. Só estão ali de olho em qualquer proveito que possam tirar da situação. E o mesmo vale para os compatriotas deles que estão sob meu comando. Pelivar e Aratelli é que importam. Se eu tivesse que apostar, diria que a intenção deles é apenas manter você longe de Andor. Ele balançou a cabeça com um ar soturno. Mas vão lutar se for preciso. Se tiverem que lutar, talvez mesmo que isso signifique enfrentar a Aes Sedai, em vez de meros soldados. Imagino que eles tenham ouvido as mesmas histórias que nós a respeito daquela batalha mais a leste. Tripas de peixe, grunhiu Siuan. Lá se for a calma. Boatos descabidos de fofoca nua e crua não são prova de que houve batalha alguma, seu Palerma. E mesmo que tenha havido, irmãs não teriam participado disso. O homem atirava mesmo do sério. Estranhamente, Brian sorriu. Costumava fazer isso quando o Siuan extravasava seu temperamento. Em qualquer outro lugar, em qualquer outro rosto, Egwene teria interpretado como um sorriso carinhoso. Melhor para nós se eles acreditarem, respondeu ele para Siuan em tom ameno. O rosto dela corou tanto que parecia até que ele tinha zombado dela. Por que uma mulher normalmente sensata permitia que Brian atirasse tanto do sério? Qualquer que fosse o motivo, Egwene não tinha tempo para isso naquela noite. Siuan, vejo que alguém se esqueceu de levar o vinho quente. Com esse frio, é impossível ter vinagrado. Esquente para nós, por favor. Ela não gostava de diminuir a mulher na frente de Brian, mas era preciso puxar-lhe as rédeas, e aquele parecia ser o jeito mais delicado de fazer isso. Realmente não devia ter deixado aquele cântaro de prata na mesa dela. Siuan não chegou a hesitar, mas, dada a sua expressão tensa, logo disfarçada, ninguém acreditaria que ela lavava as roupas debaixo daquele homem. Sem fazer nenhum comentário, ela canalizou só o suficiente para reaquecer o vinho no cântaro prateado, tratou de encher 2 copos limpos trabalhados em prata e entregou o primeiro para Egwene. Ficou com o segundo, encarando Lord Brian enquanto bebericava, deixando que ele mesmo se servisse. Aquecendo os dedos enluvados com seu copo, Egwene sentiu uma pontada de irritação. Talvez aquilo fosse uma reação tardia de Siuan à morte de seu guardião. De vez em quando, ela ainda ficava chorosa sem mais nem menos, embora tentasse esconder. Egwene tratou de tirar aquele assunto da cabeça. Naquela noite, aquilo não passava de um formigueiro comparado a montanhas. Se possível, quero evitar uma batalha, Lord Brian. O exército é para Tar-Valon, não para travar uma guerra aqui. Mande marcar uma reunião o mais rápido possível entre o trono de Amyrlin e Lord Pelivar, Lady Aratelli, e qualquer outro que você ache que deve estar presente. Não aqui. Nosso acampamento maltrapilho não vai impressioná-los muito. O mais rápido possível, lembre. Eu não me oporia a ser já amanhã, se puder ser arranjado. Não consigo providenciar para amanhã, mãe, disse ele em um tom moderado. Se eu despachar os cavaleiros assim que voltar para o acampamento, duvido que eles possam voltar com uma resposta muito antes de amanhã à noite. Então sugiro que volte depressa.
Luz. Como suas mãos e pés estavam gelados. E a boca do estômago também. Mas a voz manteve-a calma. E quero que esconda do salão essa reunião, bem como a existência do exército deles, o máximo de tempo possível. Dessa vez, estava pedindo que ele assumisse um risco tão grande quanto o dela. Garrett Byrne era um dos melhores generais vivos, mas o salão estava irritado por ele não comandar o exército ao gosto delas. De início, as irmãs haviam ficado contentes pelo nome dele, já que isso ajudava a atrair soldados para a causa. Agora, o exército já contava com mais de 30 mil homens armados, e com outros mais chegando desde que as nevascas tinham começado. E talvez elas achassem que não precisavam mais de Lord Garrett Byrne. É claro, havia aquelas que acreditavam que nunca tinham precisado dele. Não o mandariam simplesmente embora por conta daquilo. Se o salão decidisse agir, ele poderia muito bem ir parar nas mãos do carrasco por traição. Byrne não hesitou nem fez perguntas. Talvez por saber que Egwene não daria respostas, ou talvez por achar que já sabia quais seriam. Não há muito trânsito entre meu acampamento e o seu, mas homens demais já sabem para que isso se mantenha em segredo por muito tempo. Farei o possível. Simples assim. O primeiro passo em uma estrada que a colocaria no trono de Amelin e Tar Valon, ou a entregaria de bandeja às garras do salão, com nada mais a decidir, exceto se seria Romanda ou Lelaine quem lhe diria o que fazer. De alguma forma, um momento tão crucial deveria ter sido acompanhado por fanfarras de trompetes ou, no mínimo, trovões no céu. Era sempre assim nas histórias. Egwene deixou a bola de luz se dissipar, mas, quando Byrne se virou para sair, pegou-o pelo braço. A sensação através do casaco foi de agarrar um grosso galho de árvore. Tem uma coisa que eu venho lhe querendo lhe perguntar, Lord Byrne. Você não pode estar querendo levar homens desgastados pela marcha e jogá-los de cabeça a um cerco a Tar Valon. Quanto tempo gostaria de descansá-los antes de começar? Foi a primeira vez que ele fez uma pausa, e Egwene desejou ainda ter luz para enxergar o rosto do general. Teve a impressão de que Byrne franziu o senho. Mesmo deixando de fora os que são pagos pela torre, disse ele, por fim, bem devagar. Notícias sobre exércitos voam rápido como um falcão. Elarda vai saber precisamente quando vamos chegar, e não vai nos dar nenhuma hora. Você soube que ela está reforçando a guarda da torre? Para 50 mil homens, ao que parece. Mas, se eu pudesse, diria um mês para descansar e se recuperar. 10 dias bastariam, mas um mês seria melhor. Egwene assentiu e o soltou. Aquela pergunta casual sobre a guarda da torre doeu. Ele estava ciente de que o salão e as ágias só diziam a ela o que queriam que ela soubesse e nada mais. Suponho que tenha razão, respondeu Egwene em um tom equilibrado. Não vai haver tempo para descansar quando chegarmos a Tar Valon. Mande seus cavaleiros mais rápidos. Não haverá nenhuma dificuldade, certo? Pelivar e Aratelli vão ouvi-los? Egwene dissimulou a pontada de ansiedade. Mais do que seus planos poderiam ser arruinados se eles tivessem que lutar. O tom de voz de Byrne pareceu não se alterar, mas, de alguma forma, ele soou tranquilizador. Desde que haja luz suficiente para que eles vejam as penas brancas, vão reconhecer a trégua e ouvir. Melhor eu ir, mãe. É um caminho longo e uma cavalgada difícil, mesmo para homens com cavalos sobressalentes. Assim que a aba da tenda caiu atrás dele, Egwene deixou escapar um longo suspiro. Seus ombros estavam tensos e esperava que a cabeça começasse a doer a qualquer momento. Costumava se sentir relaxada com Byrne, absorvendo a segurança do homem. Naquela noite, fora preciso manipulá-lo e achava que ele percebera. Para um homem, era muito observador. Mas havia muitíssimo risco para confiar ainda mais nele, até que o general desse uma declaração explícita. Talvez um juramento como o que Mirelle e as demais tinham feito. Byrne seguia Amelin e o exército seguia Byrne. Se ele achasse que ela sacrificaria homens sem necessidade,
Bastaria algumas palavras dele para que Egwene fosse entregue ao salão amarrada feito um porco em uma travessa. Ela bebeu com gosto, sentindo o calor do vinho com especiarias tomá-la por dentro. Melhor para nós se eles acreditarem, murmurou. Gostaria que houvesse algo para eles acreditarem. Mesmo que eu não realize mais nada, Siwan. Espero ao menos nos livrar dos 3 juramentos. Não, ladrou Siwan. Parecia escandalizada. Mesmo tentar pode ser desastroso, e se você conseguisse... Que a luz nos ajude. Se você conseguisse, destruiria a Torre Branca. Do que você está falando? Eu tento seguir os juramentos, Siwan, até porque, por hora, estamos presas a ele, mas os juramentos não vão nos ajudar contra o Xian Shan. Se as irmãs tiverem que estar correndo risco de vida para poderem se defender, é só uma questão de tempo até estarmos todas mortas ou encoleiradas. Por um momento, foi capaz de sentir o Adam apertando-lhe de novo o pescoço, transformando-a em um cão de coleira. Um cão bem treinado e obediente. Desta vez, ficou grata pela escuridão esconder seus tremores. Sombras obscureciam o rosto de Siwan, exceto pelo brilhar de dentes. Não me olhe assim, Siwan. Era mais fácil ficar com raiva do que com medo. Fácil mascarar o medo com a raiva. Ela nunca mais usaria o colar. Você tirou todo tipo de proveito desde que foi liberada dos juramentos. Se não tivesse mentido descaradamente, ainda estaríamos todos em Salidar, sem exército nenhum, sem tomar nenhuma medida e esperando por um milagre. Bem, você estaria. Elas jamais teriam me convocado para ser Amerlin, se não fosse sua mentira sobre Logain e as Vermelhas. Elaide reinaria suprema e, em um ano, ninguém se lembraria de como ela usurpou o trono de Amerlin. Ela destruiria a torre, com toda certeza. Você sabe que ela faria tudo errado em relação a Rand. Eu não me surpreenderia se, a esta altura, ela já tivesse tentado sequestrá-lo, não fosse o fato de estar preocupada conosco. Bem, talvez não sequestrado, mas já teria feito alguma coisa. É provável que as Aes Sedai estivessem lutando agora contra os Ashaman. Isso sem falar em Tarmon Gaidon logo ali. Eita, tá desinformado, hein? Eu menti quando me pareceu necessário, sussurrou Siwan. Quando me pareceu conveniente. Seus ombros se curvaram e ela soou como se confessasse crimes que não queria admitir para si mesma que cometera. Às vezes eu acho que se tornou fácil demais para mim decidir que há algo necessário e conveniente. Menti para quase todo mundo, menos para você. Mas não pense que não me ocorreu estimular você a tomar ou declinar de uma decisão. Não foi o desejo de manter sua confiança que me impediu. No escuro, a mão de Siwan se estendeu em súplica. A luz sabe o que sua confiança e sua amizade significam para mim, mas não foi por causa disso. Foi por saber que, se você descobrisse, arrancaria meu couro ou me mandaria embora. Me dei conta de que precisava manter os juramentos com alguém, senão me perderia por completo. Por isso, não minto nem para você nem para Gareth Bryne, custe o que custar. E assim que puder, mãe, eu vou refazer os 3 juramentos no bastão. Por quê? Questionou Egwene baixinho. Se o An cogitara mentir para ela, ela teria mesmo arrancado seu couro. Mas a raiva tinha desaparecido. Eu não tolero mentiras, Siwan. Em geral, não. Só que às vezes é realmente necessário. Egwene pensou em seu período com o Zaiel. Desde que você esteja disposta a sofrer as consequências, pelo menos. Já vi irmãs receberem penitências por coisas menores. Você é uma das primeiras de um novo tipo de Aes Sedai, Siwan. Livre e solta. Eu acredito quando você diz que não vai mentir para mim. Nem para Lord Bryne? Estranho isso. Por que abrir mão da sua liberdade? Abrir mão? Siwan gargalhou. Eu não vou abrir mão de nada. Ela endireitou as costas e sua voz foi ganhando força, depois paixão. São os juramentos que nos tornam mais do que um mero grupo de mulheres se intrometendo nas questões do mundo. Ou 7 grupos. Ou 50. São os juramentos que nos mantêm unidas, um conjunto estabelecido de crenças que nos amarram umas outras.
Um fio que perpassa todas as irmãs, vivas ou mortas, desde a primeira que pôs as mãos no bastão dos juramentos. São eles que nos fazem a Aes Sedai, não Saidar. Qualquer bravia consegue canalizar. Os homens podem analisar o que dizemos de 6 maneiras distintas, mas quando uma irmã diz, é isso, eles sabem que é verdade e confiam. Por causa dos juramentos. É por causa dos juramentos que nenhuma rainha tem medo que as irmãs possam arrasar suas cidades. Até o pior vilão sabe que sua vida está segura perto de uma irmã, a menos que ele tente fazer mal a ela. Ah, os mantos brancos os chamam de mentiras, e algumas pessoas têm ideias esquisitas sobre o que os juramentos envolvem. Mas são pouquíssimos lugares onde as Aes Sedai não podem ir, e onde não serão ouvidas por causa dos juramentos. Os 3 juramentos são o que significa ser Aes Sedai. São o coração de ser Aes Sedai. Jogue isso no lixo e viramos a areia levada pela maré. Abrir mão? Eu só tenho a ganhar. Egwene franziu o senho. Yu Xianshan. O que significava ser Aes Sedai? Quase desde o dia em que chegou a Tar Valon, ela fizera de tudo para ser Aes Sedai. Mas nunca chegará a pensar no que de fato, no que fazia uma mulher ser Aes Sedai. Mais uma vez, Siuan gargalhou, só que agora com um toque de amargura e exaustão. Ela balançou a cabeça e, escura ou não, pareceu cansada. Não sei, mãe. Que a luz me ajude, mas não sei. Mas nós sobrevivemos às guerras dos Trollocs, aos Mantos Brancos, a Arthur Asas de Gavião e a tudo mais. Podemos encontrar um jeito de enfrentar esse Xianshan, sem nos destruir. Egwene não tinha tanta certeza. Muitas irmãs no acampamento viam Xianshan como um perigo de tal magnitude, que cercar Ellaida deveria ficar para depois. Como se deixar para depois não fosse consolidá-la no trono de Amyrlin. Muitas outras pareciam achar que o simples fato de reunir a torre a qualquer preço faria os Xianshan desaparecerem. Sobreviver perdia um pouco do apelo se significava sobreviver com uma coleira, e a de Ellaida não seria tão menos limitante que a do Xianshan. O que significava ser Aes Sedai? Não é preciso ter tanta cautela com Gareth Bryne, disse Siuan de repente. O sujeito é um tormento ambulante, é verdade. Se ele não for uma penitência pelas minhas mentiras, nem ser esfolado viva seria. Qualquer dia desses, eu vou dar uma bufetada no ouvido dele, de manhã e 2 à noite, como regra geral. Mas você pode contar tudo para ele. Seria bom se ele entendesse. Bryne confia em você, e ficar pensando se você sabe o que está fazendo dá um nó nas tripas dele. Ele não demonstra, mas eu percebo. De repente, as peças se encaixaram na mente de Egwene feito um quebra-cabeças. Peças chocantes. Siuan estava apaixonada por ele. Nada além disso fazia sentido. Tudo que ela sabia a respeito dos dois se alterou. Não necessariamente para melhor. Uma mulher apaixonada deixava o cérebro para trás quando estava perto do homem em questão. Como ela mesma sabia muito bem. Onde estava Gawain? Será que estava bem? Será que estava passando frio? Chega, era demais. Levando-se em conta o que ela tinha a dizer. Egwene tratou de falar com sua melhor voz de Amyrlin, segura e no comando. Você pode lhe dar bufetadas no ouvido ou ir para a cama com Lord Bryne, Siuan, mas trate de tomar cuidado com ele. Você não vai deixar escapar coisas que ele ainda não pode saber, entendeu? Siuan se pôs completamente ereta. Não tenho o hábito de deixar a língua solta feito uma vela rasgada, mãe, rebateu ela em um tom acalorado. Fico feliz em saber, Siuan. Apesar de parecer que poucos anos a separavam, Siuan tinha idade suficiente para ser mãe dela. Porém, naquele momento, suas idades pareciam ter sido trocadas. Talvez fosse a primeira vez que Siuan tinha de lidar com um homem não estando em seu papel de Aes Sedai, e sim como mulher. Há alguns anos achando que amava Hand, Egwene pensou com ironia. Há alguns meses caidinha por Gawain, e já sei tudo o que é preciso saber. Acho que já acabamos,
prosseguiu ela, passando o braço pelo de Siwan. Quase. Venha. As paredes da tenda não davam a impressão de oferecer muita proteção, mas pôr os pés lá fora significava uma nova investida das garras do inverno. A luz brilhava quase a ponto de poder se ler ao luar, além de se refletir na neve. Mas seu brilho parecia frio. Brian subira como se nunca tivesse estado ali. Liane apareceu só o suficiente para dizer que não tinha visto ninguém. Seu vulto esguio engolido por camadas e mais camadas de lã, e então disparou noite adentro de olho em tudo à sua volta. Ninguém sabia de qualquer conexão entre Liane e Egwene, e todos achavam que Liane e Siwan estivessem a ponto de sacar adagas uma para a outra. Recolhendo o manto o melhor possível, usando só uma das mãos, Egwene se concentrou em ignorar aquela frieza gélida quando ela e Siwan partiam em direção oposta de Liane. Ignorando o frio e ficando de olho em qualquer um que pudesse estar ali fora. Não que fosse provável que alguém que estivesse ao relento àquela hora o estivesse por acaso. Lord Brian estava certo, disse ela para Siwan, sobre ser melhor se Pelivar e Aratelli tiverem acreditado naquelas histórias, ou pelo menos ficado na dúvida, incertos o bastante para lutar ou fazer qualquer outra coisa que não seja conversar. Você acha que eles receberiam bem uma visita de Aes Sedai? Siwan, você está me ouvindo? Siwan tomou um susto e parou de olhar ao longe. Estivera andando sem errar um passo, mas então escorregou e quase caiu sentada no caminho congelado, recuperando o equilíbrio bem a tempo de evitar levar a Egwene junto. Estou, mãe. Claro que estou vindo. Eles podem até não gostar muito, mas duvido que mandem irmãs embora. Então quero que você acorde Beonin, Anaia e Mirelle. Elas devem partir para o norte em menos de uma hora. Se Lord Brian espera uma resposta para amanhã de noite, o tempo urge. Pena ela não ter descoberto a localização exata do outro exército, mas perguntar para Brian poderia ter levantado suspeitas. Encontrá-lo não haveria de ser tão difícil para os guardiões, e aquelas 3 irmãs tinham 5 no total. Siwan ouviu as instruções em silêncio. Não eram apenas aquelas 3 que deviam ser acordadas. Ao amanhecer, Sherian, Carlinha, Morvrin e Nizal já saberiam sobre o que conversar durante o café da manhã. Sementes precisavam ser plantadas, sementes que não puderam ser espalhadas antes por medo de que germinassem cedo demais, mas que agora tinham pouquíssimo tempo para crescer. Vai ser um prazer tirá-las debaixo dos cobertores, disse Siwan quando ela concluiu. Se eu tenho que ficar chapeando por esse... Soltando o braço de Egwene, ela começou a dar meia volta e então parou, o semblante sério até soturno. Sei que você quer uma segunda guerra, Kishar, ou talvez... Sei que você quer uma segunda guerra, Kishar, ou talvez Serele Bagandi, ou nome esquisito. Você tem potencial para se igualar às duas, mas tome cuidado para não acabar sendo outra Shen Shunla. Boa noite, mãe. Durma bem. Egwene observou partir, um vulto enrolado em um manto, por vezes derrapando no caminho e resmungando irritada quase a ponto de ser ouvida. Guerra e Serele eram tidas entre as maiores Amerlins. Ambas haviam elevado a influência e o prestígio da Torre Branca a níveis raramente vistos desde antes de Arthur Asa de Gavião. Ai, câncer tá foda. As duas também se controlaram a torre. Gerra, ao manipular habilmente uma facção do salão contra a outra, Serele por pura força de vontade. Shen Shula era outra história. Uma líder que desperdiçara o poder do trono de Amelin ao se indispor com a maior parte das irmãs da torre. O mundo acreditava que Shen morrera no trono uns 400 anos atrás. Mas a verdade escondida a 7 chaves era que a mulher fora deposta e mandada ao exílio para o resto da vida. Até as histórias secretas pisavam em ovos em certos aspectos, mas era relativamente óbvio que, depois que o quarto plano para restabelecê-la ao trono de Amelin foi descoberto,
As irmãs que vigiavam Shen a haviam sufocado com um travesseiro enquanto ela dormia. Egwene estremeceu, mas disse a si mesma que foi por causa do frio. Virando-se, ela começou o seu lento e solitário caminho de volta para a tenda. Dormir bem? A lua cheia pairava baixa no céu, e ainda restavam algumas horas para a alvorada. Mas ela não tinha certeza se conseguiria pregar os olhos. A musiquinha aí é o meu alarme, que é hora de acordar, que é 5 horas da manhã. Vamos trabalhar então, né?